Bem-vindos à atualização Notícias Nacionais aqui na Rádio TV Saldoano. Começamos assim com o título da ajuda externa. Cabo Verde aumenta 10,5% no primeiro trimestre. A ajuda externa a Cabo Verde aumentou 10,5% no primeiro trimestre de 2026, em termos homólogos para 1.946 milhões de escudos, 17,6 milhões de euros, segundo dados do Banco Central, a que a Lusa teve hoje acesso. O Governo Central foi o principal beneficiário direto, com 1.908 milhões de escudos, 17,3 milhões de euros, equivalente, temos a informação de o equivalente a 98%. As câmaras municipais receberam 37,8 milhões de escudos, pouco mais de 340 mil euros. Analisando a origem das verbas, a participação dos governos parceiros cresceu 45%, enquanto o contributo das organizações, entretanto, supranacionais caiu um quarto em relação ao período homólogo. As organizações não governamentais não registaram desembolsos no primeiro trimestre de 2026, depois de terem canalizado de 75,9 milhões de escudos, cerca de 700 mil euros, no mesmo período de 2025. Quanto ao tipo de ajuda, os donativos em divisas caíram 8,9%, mas continuam a representar a maior fatia, cerca de 2/3, cabendo a restante parcela aos donativos, em que bens que mais do que duplicaram, impulsionados pela entrega de equipamento. E sim, continuamos com mais notícias desta. Trazemos o título de Mulheres dedicam mais tempo ao trabalho não remunerado em Cabo Verde. Cerca de 85% da população cabo-verdiana com 15 anos ou mais, 317.916 pessoas, realizaram trabalho não remunerado em Cabo Verde em 2025, sobretudo fazeres domésticos, ocupando mais as mulheres do que os homens, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística. Mulheres dedicaram mais tempo ao trabalho não remunerado em Cabo Verde. A informação que temos é que, entretanto, o mundo Cabo Verde observou-se uma diferença expressiva entre géneros, com uma taxa de realização superior entre as mulheres, 93,0%, face aos homens, com 76,7%, correspondendo a uma diferença de 16,3 pontos percentuais, explicou o Instituto Nacional de Estatística. Em relação ao tempo dedicado às mulheres, entretanto, despenderem em média 19 horas por semana nestas atividades, enquanto os homens 10 horas. Entre as diferentes formas de trabalho não remunerado, os afazeres domésticos foram os mais frequentes, envolvendo 303.160 pessoas, 80,9%. Os cuidados a pessoas dependentes no período agregado familiar envolveram 126.998 pessoas, correspondendo a uma taxa de realização de 33,9%. Neste caso, 45,6% das mulheres afirmaram prestar estes cuidados, contra 22,2% dos homens. O trabalho voluntário foi realizado por 13,26 pessoas, 13.026 pessoas, correspondente a 3,5% da população com 15 ou mais anos, enquanto o trabalho de produção para o próprio consumo envolveu 55.784 pessoas, 14,9%, sendo mais frequente no mundo rural. E ainda com mais notícias nacionais, desta trazemos o título de Presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol e as contas de Cabo Verde no Mundial 2026. O mesmo afirma que recebemos milhões, mas temos milhões de despesas. Mário Semedo sublinha a ambição de chegar às fases finais de todas as provas depois do que conseguiu no Mundial 2026. Cabo Verde tem a ambição de chegar às fases finais de todas as provas, disse esta sexta-feira em entrevista à Lusa
o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, Mário Semedo. Sim, o objetivo é esse, estar sempre, falhamos agora, o CAN 2026, o Campeonato Africano das Nações, quando ninguém estava à espera. Assume o dirigente que, no entanto, considera que os Tubarões Azuis podem ser favoritos já na qualificação para o CAN 2027, que arranca em setembro. Na estreia em mundiais de futebol, a seleção empatou com duas antigas campeãs mundiais, 0-0 com a Espanha, 2-2 com o Uruguai, e obrigou a titular do troféu, a Argentina, a suar em tempo extra para ultrapassar os 16 avos. Entretanto, no final, por 3-2, o país passa a ser mais visado pelo que conseguiu no Mundial, pela divulgação que teve. Todos agora querem também bater Cabo Verde. Temos de estar ciente dessa realidade. Acrescentou Mário Semedo. Entretanto, conta com o selecionador Pedro Brito, o bobista, com quem renovou o contrato ainda antes do Mundial 2026 para as próximas campanhas, incluindo o Mundial 2030 em Espanha, Marrocos e Portugal. Seguramente o objetivo é esse, mas sabemos os riscos que corremos. O bobista agora é um treinador muito conceituado. O futebol tem esses riscos que temos de saber gerir, disse, entretanto, negando que já tenha tido alguma conversa, mas referindo que são possibilidades que não se podem descurar. Cabo Verde passa a ser mais visado pelo que conseguiu no Mundial, pela divulgação que teve. Todos agora querem também bater Cabo Verde, afirmou Mário Semedo.